Agora a gente vai analisar as entidades de atendimento. Primeiro, o que é uma entidade de atendimento? Meus caros, uma entidade de atendimento, ela é responsável pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes. Então, são entidades de atendimento. Essas entidades de atendimento podem ser governamentais e não governamentais. Um exemplo de entidade de atendimento governamental, a Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo. Fundação Casa, Fundação de atendimento aqui às adolescentes em conflito com a lei, responsável pela semiliberdade, pela internação, é uma entidade de atendimento governamental, certo? Então, primeiro ponto, entidade de atendimento responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e programas socioeducativos. Acolhimento institucional. A responsabilidade é de quem? É de uma entidade de atendimento, governamental ou não governamental. Prestação de serviço à comunidade. Mesma coisa. Liberdade assistida. Mesma coisa. E assim por diante. Então você tem várias entidades de atendimento. Um outro exemplo, a responsável pelo trabalho educativo. Uma entidade de atendimento responsável pelo trabalho educativo. Então você tem várias entidades de atendimento aí. Essas entidades de atendimento, por sua vez, vão desenvolver esses programas, né, de proteção e socioeducativos em regimes diferentes. Então você tem aí vários regimes. Então, você tem um regime de orientação e apoio sociofamiliar, o apoio socioeducativo em meio aberto, a colocação familiar, o acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Tudo nos termos do artigo 90 do Estatuto. Então, se você pegar lá o artigo 90, durante os seus estudos, você vai pegar o inciso 2, vai perceber que lá fala apoio socioeducativo em meio aberto. Isso não significa medida socioeducativa, tá? Esse apoio socioeducativo é uma outra modalidade aqui de regime, que é um apoio específico. Não se confunde com as medidas socioeducativas. Tudo bem? Então, as entidades de atendimento têm essa atribuição. Pois bem, a gente pode classificar, então, as entidades de atendimento de diferentes maneiras. Primeiro, quanto à responsabilidade da gestão. Você tem entidades de atendimento que a responsabilidade da gestão no âmbito governamental é do município ou do Estado. Exemplo, a liberdade assistida, medida socioeducativa de liberdade assistida. A responsabilidade de sua gestão é do município, embora possa ser desenvolvida por entidade não governamental, certo? Pois a responsabilidade ela é do município. E uma entidade responsável pela semiliberdade. Aí é de gestão, a responsabilidade da gestão é do Estado. Perceberam? Então, quanto à classificação, primeiro, quanto a essa responsabilidade de gestão. Uma outra ordem de classificação ainda seria propriamente quem faz essa gestão efetiva. Aí você tem governamental e não governamental. Terceiro ponto ainda dessa classificação que a gente pode apresentar diz respeito ao programa desenvolvido. Aí você vai ter programas de proteção e programas socioeducativos. O acolhimento institucional, um programa de proteção. O acolhimento familiar, um programa de proteção. Outras medidas protetivas, programa de proteção. Medidas socioeducativas. E aí nós temos, então, programas socioeducativos. Então, daí nós temos diferentes modalidades, né, de entidades de atendimento e classificações conforme aqui o critério que for adotado. Pois bem, essas entidades de atendimento, para que elas possam funcionar,
devem observar os princípios encampados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses programas que serão desenvolvidos pelas entidades de atendimento deverão ser inscritos. O programa deve ser inscrito perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o programa de prestação de serviço à comunidade tem que ser inscrito perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Programa de acolhimento institucional tem que ser inscrito perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é o seguinte, esses programas, independentemente de serem executados por uma entidade de atendimento municipal e estadual, devem ser aqui inscritos, certo? Perante o Conselho Municipal, ainda que sejam governamentais ou não governamentais. A inscrição ela é obrigatória para todas essas entidades de atendimento, para todos os programas desenvolvidos pelas entidades de atendimento. Até aqui tudo bem? Bom, muito bom. Então já sabemos aí dessa questão. Um outro ponto importante é o seguinte, embora todos os programas devam ser inscritos, e essa inscrição vai se dar lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e deve ser revista, reavaliada a cada 2 anos, para algumas entidades de atendimento ainda há a obrigatoriedade do registro, o registro da entidade. Então, as entidades não governamentais, devem promover o seu registro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse registro tem que ser revisto pelo menos a cada 4 anos. Certo? Então, são duas coisas distintas. Primeiro é a inscrição do programa. Outra coisa é o registro. Todo programa tem que ser inscrito no Conselho Municipal. Todo programa, certo? O registro refere-se à entidade. E aí, só as entidades não governamentais é que devem ser registradas. Detalhe, meus caros, é o seguinte. Se você pegar a Lei 12.594 de 2012, que trata do SINASE e da execução das medidas socioeducativas, você vai perceber que lá há uma anotação relativa à inscrição dos programas e ao registro das entidades que desenvolvem medidas socioeducativas que importam na restrição da liberdade. Então, programas de semi-liberdade e de internação e a respectiva entidade de atendimento. Porque esses programas, de acordo com a Lei 12.594, devem ser inscritos perante o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não no Conselho Municipal. E o registro dessas entidades deve ocorrer perante o Conselho Estadual também, nos termos da Lei 12.594 de 2012. Tá legal? Então, o ECA, o Estatuto não faz essa distinção. Tomem muito cuidado quando for resolver alguma questão de prova, porque o examinador, muitas vezes, não sabe disso. O examinador não sabe que o ECA traz essa regra e que a Lei 12.594 faz uma exceção, traz uma exceção. E acaba perguntando de forma genérica. Então tomem cuidado para verificar se o examinador está perguntando de uma forma genérica ou de uma forma bem específica para poder aplicar a Lei 12.594 de 2012. Tudo bem? Muito bom. Então já temos aí esse primeiro aspecto, essa classificação aí dessas entidades de atendimento. Entre as entidades de atendimento, existem aquelas
que vão desenvolver programas de acolhimento institucional ou familiar. Deixa eu dar um exemplo aqui para poder aclarar. O abrigo é um exemplo, é uma espécie de acolhimento institucional. A casa-lar é outro exemplo de acolhimento institucional, que será um programa, né, que será desenvolvido por uma entidade de atendimento. Essa entidade de atendimento, por sua vez, ela tem certas responsabilidades e deve desenvolver esse programa atenta a determinados princípios. Quais são esses princípios? Aí a gente verifica no artigo 92 do Estatuto. Atenção, isso aqui cai em prova, tá? Olha só. Então, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional devem adotar os seguintes princípios. Antes, deixa eu só fazer uma observação. Você tem o acolhimento institucional, que é uma entidade que recebe aqui a criança ou adolescente. E existe o acolhimento familiar, que a entidade ela encaminha a criança ou o adolescente para uma família acolhedora, certo? Ele faz esse encaminhamento, dá esse auxílio, esse respaldo a uma família acolhedora. Essa família acolhedora, ela não vai adotar a criança. Essa família acolhedora, ela vai ali cuidar dessa criança por um certo período, de uma forma transitória, tá? Uma forma transitória. A ideia é que essa criança depois seja inserida numa família substituta ou retorne à família natural. Tá legal? Essa é a ideia. Então, existem entidades que vão desenvolver esses dois programas e que devem observar determinados princípios. Quais são os princípios? 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Vejam, a ideia é de retorno da criança, do adolescente, para a sua família. Essa é a ideia. O trabalho a ser desenvolvido pela entidade leva em consideração esse princípio. Se isso não for possível, então vai para uma família substituta. 2. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. 2, então, nesse sentido. 3. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Personalizado e em pequenos grupos. A ideia não é que exista uma entidade de atendimento com um número aqui exagerado de crianças. A ideia é que sejam grupos pequenos para ficar mais fácil esse atendimento e todo esse encaminhamento. Tá? Então, esses princípios. Outros princípios são, sim, 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. A educação aqui ela não é ministrada exclusivamente pela entidade. Vai estudar numa escola, certo? Numa unidade escolar. Então, vai lá na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio e assim por diante. Não desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento e participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Notem que a ideia, mais uma vez, é de participação da sociedade, exercendo aqui tudo aquilo que foi determinado na Constituição Federal. Bom,
Esses são os princípios que têm que ser observados pelas entidades de atendimento responsáveis por esses programas. O parágrafo 1º traz aqui uma regra interessante, embora ela não seja de todo correta. Por quê, Luciano? O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado a guardião para todos os efeitos de direito? Bom, então aquele que dirige a entidade de atendimento é equiparado a guardião. Então, ele exerce a guarda daquela criança ou daquele adolescente acolhido. Perfeito. Ele exerce a guarda, ele tem que zelar aqui pelo seu cuidado, pela questão material, moral, os cuidados necessários. Agora, se nós pegarmos lá uma regra no próprio ECA, que eu até já falei para vocês, a guarda ela atribui a condição de dependente para todos os fins, especialmente para fins previdenciários. E aí eu pergunto para vocês, nesse caso, o dirigente da entidade, então, aliás, a criança ou adolescente seria dependente para todos os fins desse dirigente da entidade? Não é adequado a gente dizer isso. O dirigente da entidade ele não é uma família substituta. O que ele exerce aqui é a direção de um programa de atendimento, dessa entidade de atendimento. Então, a gente tem que ler esse parágrafo primeiro com uma certa reserva. Tá? De fato, é equiparado aqui a guardião para todos os efeitos de direito, mas, certo? Existem algumas ressalvas que a gente tem que fazer, como essa aqui que eu apresentei para vocês. Legal? Bom, olha esse parágrafo 2º, e aqui tem um problema esse parágrafo 2º, eu até coloquei aqui para vocês. Porque o Estatuto, ele vem desde 1990 sendo alterado, certo? E o Estatuto hoje virou uma colcha de retalhos. Temos vários dispositivos que eles não guardam uma coerência. São dispositivos dentro do Estatuto que não guardam coerência. E esse parágrafo 2º ele traz uma regra exatamente nesse sentido. Vejam só o que ele fala. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária no máximo a cada 6 meses. Vejam aqui que eu coloquei, realcei em amarelo, coloquei esse ponto de interrogação. Relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fim de reavaliação. É o seguinte, como a medida protetiva ela tem que ser reavaliada sempre, porque o acolhimento ele é regido, entre outros princípios, pelo princípio da brevidade, então vai durar o menor tempo possível, por conta disso tem que ser reavaliado sempre. Acontece que, em outro dispositivo do Estatuto, há a menção de que essa reavaliação vai depender de decisão judicial que deve ser proferida a cada 3 meses. Então, a reavaliação judicial por decisão fundamentada deve ocorrer a cada 3 meses, alteração do Estatuto. Muito embora aqui diga que os relatórios das entidades de atendimento têm que ser a cada 6 meses. Então, notem que temos 2 dispositivos que não guardam aqui essa coerência e acho mais adequado hoje que a entidade de atendimento encaminhe relatório a cada 3 meses, propiciando aqui que exista uma reavaliação pela autoridade judiciária. Certo? Muito bem. Então, é o que nós temos aqui com relação a isso. Bom, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas protetivas
excepcionais. Excepcionais por quê? Porque vai importar na retirada da criança, do adolescente, da sua família, do seu núcleo familiar. Ele é retirado do núcleo familiar e encaminhado para o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional. Daí a excepcionalidade da medida. Lembrando que entre os direitos fundamentais dessas pessoas, nós temos da convivência familiar e comunitária, permanência no seu núcleo familiar. Bom, por conta dessa excepcionalidade, em 2009, o ECA foi alterado pela Lei Nacional da Adoção, quando então tivemos a previsão de que o acolhimento institucional ou o acolhimento familiar somente poderiam ser aplicados pela autoridade judiciária, pelo juízo da vara da infância e da juventude. Ou seja, conselho tutelar não pode aplicar medida protetiva de acolhimento institucional ou de acolhimento familiar. Certo? Conselho tutelar não pode aplicar. Quem pode aplicar? Somente a autoridade judiciária. Ah, Luciano, mas o Conselho Tutelar se deparou com uma situação excepcional de urgência. A criança está apanhando. Vai deixar ali continuar apanhando, ao invés de retirar? Não. Então, em situações excepcionais e de urgência, é permitido o encaminhamento dessa criança para uma entidade de atendimento. E essa entidade de atendimento, por sua vez, vai comunicar o fato à autoridade judiciária no prazo de 24 horas. Tá certo? Então, vamos ler até em ordem invertida. Primeiro vamos ler o artigo 101, parágrafo 3º. Olha lá. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária. Certo? Então, nós teremos um procedimento específico, um procedimento judicial específico para a expedição dessa guia de acolhimento. Essa guia de acolhimento ela pode ser expedida ou numa ação cujo objetivo é a aplicação da medida protetiva, é a ação de acolhimento, ou então, incidentalmente, certo? Num procedimento de guarda ou de adoção, certo? Então você tem essas situações para a expedição dessa guia de acolhimento. Pois bem, isso foi alterado em 2009. E é interessante, meus caros, porque antes nós tínhamos um número muito maior de acolhimento de crianças. Porque os conselhos tutelares aplicavam essa medida protetiva sem muita cautela. Tá? Sem muita cautela. Com a decisão passando para o juiz, houve uma diminuição considerável do número de crianças e adolescentes acolhidos, o que acarretou uma diminuição do número de crianças e adolescentes em condições de serem adotados. Tá? Agora, o artigo 93, ele indica lá que as entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude. Certo? Então, o artigo 93 complementa aqui. Agora, isso é tranquilo, tá? Na jurisprudência. Vamos colocar, nas provas de um modo geral, esse entendimento já estava bem consolidado, certo? Até que, olha só, até que tivemos a prova do TJ do Rio de Janeiro em 2021. Aliás, minto, janeiro não, no Paraná, em 2021. E olha a pergunta,
Jennifer é mãe de Pablo, de 6 anos, sendo o genitor desconhecido. Jennifer combina com suas amigas de ir para um evento noturno, deixando Pablo sozinho em casa. Durante a madrugada, em razão do choro intenso de Pablo, vizinhos acionam o conselho tutelar, que comparece e aplica a medida protetiva emergencial de acolhimento institucional. Na segunda-feira, após deliberação colegiada, a conselheira ajuiza representação por infração administrativa em face de Jennifer, com fulcro no artigo 249 do ECA. Bom, e aí vem a pergunta. O Conselho Tutelar pode aplicar essa medida protetiva de acolhimento institucional? E a resposta aqui no gabarito foi que sim, era cabível. Mas vejam só, usou-se a expressão medida protetiva emergencial. Meus caros, eu questiono questões, aliás, eu discuto, né, debato, eu digo sobre essas questões, porque me parece que ela não é adequada, a forma como está escrita ela é contra a lei, tá? Nós temos aí que o ECA não autoriza que o Conselho Tutelar aplique essa medida protetiva. Agora, vejam só, a não ser que se entenda que o artigo 93 do ECA, tá? O artigo 93 do ECA, que permite esse encaminhamento em caráter excepcional e de urgência, seja equiparado a uma medida protetiva emergencial. Tá? Então, me parece uma questão que não foi tão bem elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, com um problema aqui, porque não caberia essa medida protetiva. Porém, caberia um encaminhamento excepcional da criança ou da criança nessa hipótese para uma entidade de atendimento e depois a autoridade judiciária faria aqui a respectiva análise. Tudo bem? Bom, então, entidade de atendimento, era isso que eu queria trazer para vocês, tá legal?